Boa noite, queridos amigos, sejam bem-vindos. Estamos nos reunindo em uma terça-feira para mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça e nós estamos fazendo a leitura e comentário do livro Crepúsculo de um Coração. Vamos mandar os aviõezinhos enquanto os nossos amigos não chegam, nós vamos encaminhando os aviõezinhos. E aí nós vamos depois fazer os comentários. Este, na verdade, é a última síntese que nós estamos fazendo do texto Reflexões. E depois desse texto, nós vamos estar fazendo de uma forma diferente, né? Continuar o livro ainda. E nós vamos trazer amanhã, quem vai estar fazendo Momentos com Jerônimo Mendonça é a nossa querida Martiele pelo Pensamento Espírita. Martiele vai estar aqui conosco. Conosco não, vai ser a Martiele que vai estar comandando a live, porque na verdade eu vou estar às 9 horas, juntamente com a Flavinha, no Home Office Espírita. Estaremos falando amanhã sobre um tema muito importante, que é o passe. Então vai dar para vocês perfeitamente, como eu falo, né? Dá para vocês acompanharem o home office e depois dar uma escapadinha para acompanhar a Martiele que nós vamos estar fazendo. Eu só falei para ela que eu não iria entrar para não ficar naquele compromisso. Então deixo a Martiele livre para fazer os seus comentários. Vamos lá, deixa eu ver quem chegou agora. Vamos lá. João Carlos, meu querido amigo. Mari, um beijo para o Everton, para a Mames também, para a Cláudia, Luciana, Patrícia, Luciana também, né, de Itaquaquecetuba. Luciana, olha, entre falar Itaquaquecetuba e Araraquara, o pessoal complica bastante, né? A Cláudia tá aí também, chegou. Gostou das meias, Mari? Mari, de vez em quando, né, a gente tem que dar uma incrementada. Aí eu fiz isso aí e falei, Araraquara é uma cidade muito estranha, gente. Conhecida como a morada do sol, né? Eu acho que ele dormiu e esqueceu de acordar. Não, que tá tendo sol todo dia. Mas nós estamos passando uma fase de muito frio. Chegou a dar 4 graus aqui numa cidade que normalmente... no máximo chegava a 12, a mínima no caso, né? Mas em compensação, quando chegou outubro, a gente quase que desfalece de tanto calor. Chegou a dar 43, 44 graus aqui em outubro. Nossa, se não tiver o ar-condicionado, você não consegue sobreviver, não. Não consegue dormir, você passa noites em claro, porque já viu, né? Deixa eu fixar o comentário aqui. Opa, aí, volta, publica e fixa, pronto. Boa noite, Rosimeire, seja bem-vinda. Consegui. Para acenar para a pessoa, você tem que acenar logo que ela entra. Se alguém fizer algum comentário, a pessoa fizer um boa noite na sequência, aí fica difícil. Boa noite, Carla, seja bem-vinda, querida. A Carla é minha prima que mora em Campinas. Lá em Campinas deve estar mais frio que aqui, né, Carla? Com certeza. Venta bastante em Campinas. Então, eu queria falar para vocês o seguinte. Hoje nós estamos fechando, não a série do Crepúsculo. Kiane, boa noite, querida. Vou acenar para Kiane porque não deu para acenar, tá? Então fica acenado presencialmente assim. Tá frio, né? Então fiz até uma postagem de uma meia toda acolchoada hoje para fazer um paralelo em relação a Araraquara, né? Que a gente... Thaís, boa noite, seja bem-vinda. Pois já viu, né? Aqui é aquele absurdo, frio, e quando chega em outubro, 43, 44 graus. Ninguém merece essa alternância, né? É bem térmico. E então eu estava falando para vocês, hoje nós terminamos a série de reflexões. Não que eu usei todas as frases, mas eu acabei fazendo o seguinte, eu acabei pegando as frases para dar
o assunto das lives que eu acabei fazendo, dos reflexões, né? A Luciana está pedindo orações para Luiz Bezerra da Silva e família e para Luciana da Silva e família. E para a mãe dela, desencarnada por complicações de Covid. Eu vou anotar, Luciana, porque depois a gente fala, para não esquecer, né? É sempre bom a gente marcar aqui. Gente, infelizmente essa pandemia está trazendo bastante pessoas partindo para o plano espiritual, né? Silva. Assim eu já faço na hora também, né? Luciana da Silva e família. Mas a gente tem que entender que tudo existe uma razão, viu, Luciana? A gente tem que entender que não cai uma folha sem que Deus assim o permita, né? Então a gente tem que entender que é o processo natural da vida, só que infelizmente a gente fala assim, né, que as pessoas partindo para o plano espiritual nessa fase sempre fica muito mais sofrido, né? Sempre fica mais sofrido. Boa noite, Flavinha, seja bem-vinda. Flavinha falou, a Morgana também, e a Flavinha falou que está com um bloquinho também com nomes, né? É verdade. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Dani, uma querida amiga também de Campinas. E então, gente, eu falo para vocês, a gente sabe não é fácil, realmente, a perda de um ente querido é uma coisa que é muito sofrida, muito dolorida, e a gente sente mais ainda nesses momentos, né? Quando normalmente a pessoa parte por Covid, acaba às vezes não tendo nem o velório, e a gente sempre fala que o velório, como é que fala? O velório não é tanto pela pessoa que está partindo, mas pelo um conforto, por aquela oportunidade que se tem de você estar ali confortando os seus amigos, aqueles que, recebendo os amigos, tudo mais. Não é fácil, realmente não é fácil, mas a gente tem que saber que a vida é assim, né? Nós viemos para cá e a gente sabe que a gente um dia vai voltar. E a grande consolação da nossa doutrina, que a Flavinha está colocando, é que ela nos consola e nos fortalece com o tempo. E a gente vai sentindo o quê? A gente sabe que por acreditarmos, e não é aquele achismo, né? Eu acho que a vida continua, não tem razão. E nós vamos ver, o tema está muito oportuno, inclusive, reencarnação, ele é muito oportuno. Então a gente pode perfeitamente sentir, eu falo assim, Luciana, realmente é difícil mesmo, né? Não dá para falar, e por mais que a gente seja espírita, eu falo assim, mas você é espírita, você está chorando, você está sofrendo. Gente, nós somos seres humanos, né? A Carla está dizendo, não existe a morte, realmente, né? É um processo, né, gente? A gente vem para cá, a única certeza que nós temos da jornada evolutiva é que nós vamos partir um dia. E aí a gente pode ter a certeza plena e absoluta. Se a gente tivesse que fazer uma previsão, né, a gente às vezes até faz uma brincadeira, às vezes, brincadeira sadia dentro de algumas colocações que a gente faz, dizendo que eu vou fazer uma previsão que podem ter a certeza plena e absoluta, que daqui a 100 anos nenhum de nós estará mais aqui. Né? Por que você joga 100 anos? Porque normalmente é um período que é o máximo que talvez, tem gente que vive um pouco mais que 100 anos, mas é um processo natural, né? É um processo natural que nós... É difícil, gente, não é fácil, eu sinto até hoje a falta do meu pai, mas a gente sabe que a vida continua. Então, saber que a vida continua e que um dia nós vamos nos reencontrar é fantástico, é maravilhoso, né? E a gente nunca sabe quando a gente vai, né? A gente sabe quando a gente chegou, quando a gente vai, não sabe, né? E olha, a Flavinha está colocando, viu, que nós vamos todos vibrar por ela. E você tenha certeza, Luciana, que a gente está aqui num grupo de amigos, e a Flavinha também, ela tem um projeto muito bonito, às 1h30 da tarde, ela faz
a vibração, ela coloca também as pessoas. Tem o evangelho que a Flavinha faz também à noite, de domingo às 10 da noite. Então, participar desses projetos que a gente está fazendo, a gente faz com muito amor e carinho, sabe? Aquilo que eu falo, a gente não está aqui para aparecer, para ter 5 minutos de fama, porque nós estamos aqui na condição de instrumentos da espiritualidade para levar uma palavra de consolo, uma palavra de carinho a quem está precisando. E a gente está aqui, cada um de nós, você pode, né, Flavinha, a Babi, a Martiele, a Natália, a Monique também tem um projeto maravilhoso que atende, tem um atendimento fraterno. E eu vi também, eu acho que na casa espírita Suave Caminho, em Rio das Ostras, lá do pessoal do Café com o Evangelho, da Dora e da Alê, eles têm um projeto de atendimento fraterno. Então você vai ter uma pessoa que vai te atender, às vezes você está precisando conversar. E também, às vezes, se você não tiver condição de falar com essa pessoa, tem sempre aquilo que eu falo, tem o CVV, que é 188, você pode estar usando esse mecanismo, que é no Brasil inteiro, e você vai falar, mas o CVV não é só para quem está pensando em suicídio, não. É para aquelas pessoas que estão passando por dificuldades. Vai ter uma pessoa lá preparada para te atender, para te acolher. E, além disso, existem as casas espíritas que estão fazendo esse atendimento fraterno virtual, que é muito bom. Boa noite, Bárbara. Seja bem-vinda. Então, vejam, a gente fala assim, nada por acaso. O tema da noite, reencarnação. Lúcia, boa noite. Seja bem-vinda conosco. Então, o tema da noite, né, que é reencarnação, tem muito a ver com tudo isso que nós vamos falar, viu, Luciana? Então, nós escolhemos de reflexões, né, do capítulo Reflexões, algumas mensagens, como eu falei para vocês. Nós temos aqui, eu peguei 11 títulos de reflexões. Amanhã a Martiele vai vir neste horário pelo Pensamento Espírita, tá? Então, a live de Momentos com Jerônimo Mendonça vai ser com a Martiele pelo Pensamento Espírita, e ela vai estar falando, salvo engano, sobre Além do Horizonte Azul. Olha só, viu? Laurinha Lins, boa noite, querida. Perfil novo? Eu vi lá que você postou. E então, amanhã, Martiele, às 22 horas, Momentos com Jerônimo Mendonça, vai ser pelo perfil Pensamento.espírita, tá? Porque eu vou estar às 9 horas participando com a Flavinha do Home Office Espírita pelo YouTube da Rede Amigo Espírita. Estejam convidados, sintam-se convidados, nós vamos estar conversando sobre o passe. Nós vamos fazer algumas reflexões bem oportunas sobre esse instrumento magnífico que a espiritualidade nos concede, que Jesus já fazia e utilizava desde a sua vinda aqui. Reencarnação é o tema da noite. E a mensagem que nós trouxemos está em João, capítulo 3, versículo 3. Ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. E aí nós lembramos, obviamente, da passagem de Nicodemos, Jesus com Nicodemos. Boa noite, Ari, seja bem-vindo. O Mundo Jovem Espírita entrou também. Então, esta passagem, ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo, é uma passagem que a gente pode dizer que, se existe uma frase, uma passagem mais oportuna do Evangelho de Jesus. Boa noite, Martiele, seja bem-vinda. Martiele, então, pelo Pensamento Espírita, vai estar comandando a live amanhã, como eu falei para vocês, tá? Valéria, boa noite, seja bem-vinda. E então, não existe passagem mais oportuna no Evangelho de que essa: ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. E esse nascer de novo é, para nós espíritas, a margem principal da reencarnação. Porque é ali que vem todo o esclarecimento da reencarnação dentro do Evangelho de Jesus. E o Jerônimo vai trazer, essa frase é de João, tá? Mas nós vamos ver agora as mensagens que nós separamos, que o Jerônimo trouxe para nós. Ele fala assim: cada espírito, ao renascer na Terra, recebe o corpo de acordo com as suas necessidades mais delicadas ou iminentes,
mas todo o corpo é respeitável. Vejam bem, uma questão muito importante. Nós recebemos, quando reencarnamos, um corpo de acordo com as nossas necessidades mais delicadas ou iminentes, de acordo com a atividade que nós vamos ter que desempenhar, que nós vamos ter que utilizar. E todo o corpo é respeitável. Olha só que frase importante. Por que é respeitável? Nós devemos cuidar do nosso corpo como uma joia preciosa. Mas não cuidar do corpo com um caráter de narcisismo, de ficar pensando sabe, aquele endeusamento do corpo. Cuidar do corpo, importantíssimo. É muito importante, porque é um instrumento que a espiritualidade nos concedeu, que Deus nos concedeu, para que a gente possa desenvolver as nossas atividades até o fim da nossa jornada evolutiva. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Então veja a importância de cuidarmos do nosso corpo, porque nós viemos para o planeta, encarnados na Terra, com um período de tempo pré-determinado. Então vamos jogar então 100 anos para todos nós, né? Vamos pensar assim, mas 100 anos bem vividos, lúcidos, ativos. Se a gente tiver desse jeito, ótimo, perfeitamente. Mas também tem gente que fala assim, nossa, levar numa vida às vezes uma situação difícil fica complicado, mas nós não sabemos o que tem por trás de toda a programação da nossa jornada evolutiva. O João Carlos está dizendo, uma engenharia perfeita, o corpo de acordo com as nossas necessidades diversas. Vejam, quando a gente habitava o planeta primitivo, como a Terra, nós tínhamos um corpo diferente. Nós tínhamos, por exemplo, garras, as mandíbulas, tudo era totalmente diferente, a estrutura. Mas, aprendemos, fomos desenvolvendo, fomos evoluindo e hoje a gente não precisa tanto mais. A Flavinha está dizendo, amar o nosso corpo do jeitinho que ele é e como a gente acha defeitos bobos, né? É verdade. Às vezes se preocupamos com tantas coisas do nosso corpo e lembrarmos que ele é um instrumento apenas e tão somente para a nossa evolução espiritual. Boa noite com Jesus, nosso querido Wilton, seja bem-vindo. A voz, claro, João Carlos, a voz, isso mesmo. E então cuidarmos do nosso corpo como uma joia preciosa, tá? Como uma joia preciosa, sem o narcisismo exagerado, sem o endeusamento do corpo, mas cuidar dele. Cuidar de que forma? Tanto fisicamente tanto alimentação física, como também alimentação espiritual. Porque isso é fundamental para nós. O Jerônimo vai dizer assim, se não houvesse a reencarnação, não haveria espaço dentro de mim para conceber a ideia de Deus. Gente, vamos imaginar uma situação, né? O Jerônimo passou praticamente 30 anos num leito, numa cama ortopédica, ele ficou tetraplégico, teve que extrair os 2 olhos, tinha dores atrozes, dores terríveis, vivia à base de medicamento, colocava às vezes um saco de areia no peito para aliviar um pouco a pressão, um calor insuportável no rosto que precisava de um ventilador o tempo todo nas suas palestras. E com tudo isso que ele passou, como ele fala, se não houvesse a reencarnação, não haveria espaço dentro dele para conceber Deus. Por que Deus? O que é Deus? Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? A causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Então vejam, ou causa primeira, né? Alguns falam causa primeira ou causa primária. Deus é soberanamente bom e justo. Nós que somos imperfeitos, trazemos uma série de falhas, de coisas terríveis dentro da gente. O que vai acontecer? Nós teríamos a condição de tratar um filho, um irmão, diferente de um outro? Claro que não. E a gente, sendo imperfeito, tratamos igual aos nossos filhos, aos nossos irmãos, de uma forma ampla, quanto mais Deus que é soberanamente bom e justo.
a voz e o bolso fazem parte da engenharia perfeita da reencarnação. Bom, aí é um tricô de vocês, aí eu não entendi. Então, se não acreditássemos na reencarnação, Deus seria extremamente injusto. Por que uns nascem perfeitos, né, ricos, belos, maravilhosos, corpo atlético, tendo tudo do bom e do melhor, e o outro numa situação de penúria, numa situação de pobreza, numa situação de dificuldade, com tantas e tantas provações? Que Deus é esse? Que Deus que é justo e bom? Onde está a bondade de Deus? Se a gente não acreditar na reencarnação, e essas situações são decorrentes de duas leis. A lei de causa e efeito, que aplica-se muito para nós. O João Carlos está falando da necessidade de ter um peso no peito. Tem até alguma foto, se vocês pesquisarem, acho que no YouTube ou no Google mesmo, vai aparecer lá alguma foto dele com um saco de areia de 30 quilos no peito. Então esse Deus não seria justo. Como que ele poderia dar tanto para um e nada para o outro? Mas que justiça! Então, a lei de causa e efeito vem, né? A lei de ação e reação. São as duas questões que se interagem de uma forma fantástica para explicar. Porque muitas vezes, e aqui a gente não está generalizando, tá? Não vamos aqui generalizar os fatos, dizendo que se uma pessoa está numa situação porque ela está pagando coisa, ou não, ou a pessoa veio numa missão. Não é para qualquer um. Eu falo que determinadas provas não é para qualquer um, e nós não temos capacidade para passar por essas provas. Essa que é a verdade. Flavinha está dizendo, nós vivemos nos comparando e acabando nos esquecendo que somos únicos e especiais exatamente por isso. Cada um de nós, né? Nós somos únicos, a gente não tem que comparar. Comparar eu com uma outra pessoa. E daí? Nem os irmãos gêmeos univitelinos, eles são iguais. Eles têm o mesmo DNA, tudo mais, aquelas questões todas que a gente sabe. Mas eles têm pensamentos próprios, um vai para uma área, outro vai para outra. Não tem que se comparar. Então a gente tem que pensar cada dia ser melhor. Então, a reencarnação é a mola mestra que nos faz compreender a justiça de Deus. Esse Deus que é soberanamente bom e justo. E olha só que ele vai falar também. O homem que nega a existência de Deus está negando a sua própria vida. É uma estátua. Tem pessoas que falam assim, eu sou ateu, né? Eu brinco até, eu sou ateu graças a Deus. Tá? Graças a Deus ele é ateu. Mas nós não estamos aqui partindo para esse conceito de religião ou de religiosidade. Porque às vezes a pessoa, ela pode não seguir nenhuma religião, ela pode até falar que ela não acredita em Deus, mas as ações dela realmente fazem diferença. Porque nós, que às vezes professamos a doutrina espíritas, que acreditamos nesse Deus soberanamente bom e justo, acreditamos num monte de situações, muitas vezes a gente não faz nem 1/10 de uma pessoa que se diz ateu. Mas aqui o Jerônimo está colocando assim, aquela pessoa que no seu íntimo mesmo nega a existência de Deus, está negando a sua própria vida. Porque Deus, né, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Quer dizer que eu sou parecido com Deus? Não, tem nada a ver. Ele implantou em nós a centelha divina, essa essência fantástica que nos auxilia o nosso crescimento espiritual. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Então, uma estátua, porque é uma pessoa que não tem vida, que não acredita num ser supremo. E se a gente, olha, eu falo uma coisa assim para vocês, quando a gente começa a ver tudo que existe no universo pelo telescópio, que vai trazendo aquelas imagens fantásticas, a gente fala assim, nossa, aqui parece que foi feita uma criação, né? Uma criação em laboratório para mostrar que isso é aquilo, mas é aquilo mesmo. E a gente vê que a gente é um pequenininho de nada, né? Eu lembro até daquela frase do Cortella, né? Quando aquela palestra que ele fala, ele chega assim, a pessoa fala assim, você sabe com quem você está falando? E aí ele fala assim, você tem tempo? E aí ele vai fazendo toda a sua conjectura para mostrar que nós não somos
absolutamente nada. Nós não somos absolutamente nada. Deixa eu ver aqui que vocês colocaram aqui, no celular já subiu, mas no computador me dá essa facilidade de ver os comentários sem mexer no celular e cair, muitas vezes derrubar a live, alguma coisa assim, né? O João Carlos falou assim, ó, só existe um mecanismo que não dá para fugir, é a consciência. A Luciana falou, talvez essas pessoas venham com certas dificuldades como instrumentos de Deus para que possamos ter a oportunidade bendita de servir e auxiliá-los, e acabamos sendo nós mesmos os ajudados. É verdade, e o João Carlos, e nela encontramos Deus, que ele fala da consciência. E o que eu falo para vocês é o seguinte, isso que a Luciana colocou é uma grande verdade. Essas pessoas que às vezes vêm numa determinada prova são instrumentos de Deus para mostrar para a gente, né? A situação própria do Jerônimo, com toda aquela dificuldade, poxa, com dores e tudo mais, ele não negava uma palavra de conforto, de consolo para quem estivesse precisando. Isso eu sou testemunha ocular, porque a gente ali era praticamente como se fosse um grupo de amigos, né? Então, quantas pessoas que vinham, a gente ia lá conversar com o Jerônimo, bater um papo assim, né? A gente falava assim, nós não víamos o Jerônimo, gente, eu falo assim com sinceridade, até me emociona, a gente não via o Jerônimo com as suas dificuldades, a gente não via o Jerônimo como uma pessoa imobilizada, a gente não via o Jerônimo como uma pessoa que não tinha visão, a gente conversava com ele de igual para igual, né? Então, quantas pessoas passando por dores terríveis, já comentei até com vocês, quando uma vez meu pai levou um primo da minha mãe, que ele perdeu a visão depois de um certo tempo, estava num processo de depressão. Meu pai levou para que ele pudesse conversar com o Jerônimo, né, para se consolar um pouco mais, né? Boa noite, Maria Almeida, seja bem-vinda. Maria Almeida, desculpa, ou Maria, desculpa, não sei agora, mas tudo bem, seja bem-vinda, querida. E então, gente, eu falo para vocês, quantas e quantas pessoas que ele atendia, mesmo depois das palestras, ele terminava a palestra dele, as pessoas iam lá conversar com ele, e ele não tinha ali, como a gente fala assim, não tinha tempo quente para ele, né? Às vezes com dores, com dificuldades, ele estava ali sempre disposto a atender, né? Vamos dar sequência aqui. Ele vai falar também, ó, se a morte significasse o aniquilamento, não teríamos uma natureza continuamente renovada pelos processos de renascimento e da germinação. Isso é uma verdade inquestionável, né? A própria semente, quando cai da árvore, ela acaba se reproduzindo, né? E vai dando uma nova vida. É importante a gente pensar nisso. A morte não existe nesse sentido amplo que as pessoas às vezes colocam. É claro, existe a morte do corpo físico. Mas, gente, vejam só, como nós estamos hoje passando por uma situação que a pandemia acabou nos trazendo, a oportunidade da gente se relacionar com quantas pessoas? Estamos aqui em 16 pessoas. Nós estamos aqui nos relacionando em 16 pessoas. Eu estou transmitindo da minha cidade aqui de Araraquara para vários lugares. Isso aqui é a prova inquestionável que a vida continua. Por quê? Porque nós estamos transmitindo. Amanhã, essas questões que a gente vê, essas transmissões, nada mais nada são do que acontecia já no nosso lar, que foi escrito na década de 40 do século passado. Então, o que nós estamos vivenciando hoje, certamente é um reflexo do que já acontecia na década de 40 lá do século passado em nosso lar. Imaginemos hoje como é que está lá. Então, a vida continua. Nós não fomos criados nesta existência. Isso é óbvio, é muito evidente. Eu falo para vocês assim, eu não sei exatamente. Conforto fazer lives com meia de inverno. É verdade, Flavinha. Agora eu consigo ficar tranquilo, né? Começa o vento gelado, né, por baixo, ali gela os pés, aí fica difícil. A gente quer terminar logo. Então, e a Mari está falando em reencontros. Quantas pessoas
que a gente acabou se reencontrando, né? A gente sabe que todas as dificuldades que a pandemia está trazendo, quantas pessoas, quantos entes queridos, a própria amiga Luciana aí, né, a sua mãe partindo por conta da Covid, mas também que a gente sempre sabe, né, que tudo existe uma razão de ser. E a vida continua. Isso é inquestionável. Inquestionável, gente. Não é um achismo. Não é, eu não falo para vocês, eu acredito na vida, na consequência da vida depois da morte, por uma questão para me tranquilizar. Não, gente, é uma coisa tão dentro da gente. E tenho certeza plena que já vivi outras vidas. Não sei exatamente quando, onde, nem como. Isso já falei, a gente estava conversando outro dia com a Flavinha. Não me interessa o que fomos. Nós estamos na nossa melhor, que eu costumo brincar, né? Nossa melhor encadernação. É a nossa melhor encarnação, né? Encadernação eu gosto de brincar. Mas é a nossa melhor encarnação, é a nossa melhor roupa. Então, esquece o que você já fez. Vamos fazer daqui para frente. Né? Porque a vida continua e nós estamos plantando. Nós estamos plantando hoje e vamos colher no futuro. E que graças nós temos, que gratidão temos a Deus pela oportunidade de estarmos fazendo alguma coisa de útil. Quando a gente faz alguma coisa de útil, a gente se sente gratificado. Não tem preço. Então, lembrarmos que a morte não significa o aniquilamento, né? Pois a gente tem a natureza continuamente renovada pelos processos de renascimento e germinação. Olha só, o Everton está falando aqui que a vida é muito boa. Olha só, que bênção, né? O Everton realmente é um exemplo. Eu fico, cada vez que eu vejo o sorriso do Everton, eu fico maravilhado, viu, Mari? É realmente é uma joia preciosa que vocês têm aí, viu? Um beijo, Everton, no seu coração. E aí ele diz então que esses processos de renascimento, vejam até a questão, quando existe um incêndio numa floresta, o renascimento acaba acontecendo naturalmente, às vezes os incêndios ou os provocados, mas depois a natureza reage, ela renasce. Né? Encadernação simbolicamente remete às páginas viradas. Tá vendo, gente? Porque o meu convidado, agora já que ele falou isso, vou fazer uma pausa. O meu convidado para live teste pelo Encontro Espírita é um rapaz que conhece profundamente. Olha só, ele já jogou a referência da encadernação, remetermos às páginas viradas. Olha só, João Carlos, muito oportuno, não tinha pensado nisso. Convido então a vocês para que amanhã, às 8 horas, 20 horas, às 8 da noite, né, 20 horas, estejam conosco no perfil Encontro Espírita. Nós vamos fazer uma live teste com o João Carlos, tá? Fazer uma palestra, estamos na nossa melhor encadernação. Flavinha, o que você não me pede chorando que eu não faço sorrindo, ou o contrário, Flavinha? Que você não me pede sorrindo que eu não faço chorando? Vou pensar no assunto. Nada por acaso, né, Flavinha? Nada por acaso. A Flavinha, na verdade, foi uma incentivadora de eu estar fazendo as lives sobre Jerônimo Mendonça, que, por sinal, dia 31 de julho, completa um ano que eu fiz a primeira live dos encontros de amigos de Jerônimo Mendonça. Está lá no meu canal do YouTube. E eu estou pensando seriamente, já o projeto já está adiantado, depois a gente continua aqui, na minha cabeça, tá? Fazer uma live, mas aí teria que ser pelo YouTube para utilizar pelo StreamYard, porque não dá para a gente fazer pelo StreamYard pelo Instagram. E nem todas as pessoas que eu estou pensando em trazer vão ter a capacidade de trabalhar com o Instagram, vão ter um pouco de dificuldade. Eu estou pensando em fazer uma live, um bate-papo de uns 10 minutos, cada hora trazer uma pessoa. Flavinha, você já está convidada, o João Carlos, Martielli, aqueles que quiserem participar, dar uma palavrinha, 5, 10 minutinhos. Estou pensando em fazer dia 31 às 8 da noite, tá? Tentar levar no máximo 1h30, trazer algumas pessoas aqui de Araraquara. Vamos ver ainda quem eu vou trazer aí para bater um papinho. Vai ser um bate-papo rápido, 5, 10 minutos, em comemoração a um ano que eu fiz a primeira live Encontro de Amigos com Jerônimo Mendonça.
A Luciana está dizendo, e tem folhas em branco para escrevermos a cada dia uma página. Escrevamos lindas páginas, lindas palavras nessas páginas, né? Corretamente. É sábado, Flavinha, dia 31, sábado, o dia da nossa reunião do Encontro Espírita, lá, mas uma reunião nossa às 5 da tarde, tá? Então, mas aí depois a gente vê se tiver algum compromisso e vamos ver como que a gente vai fazer. A primeira live foi muito engraçada, foi muito pitoresca. Se vocês quiserem ver, tá lá no meu canal do YouTube, está em Lives Jerônimo Mendonça, né? Está lá, primeiro encontro de amigos de Jerônimo Mendonça, foi muito engraçada, foi meu primeiro debut nessa parte. E, bom, então amanhã vou continuar o texto, mas continuando, o João Carlos vai estar conosco. Eu queria ver se a gente colocasse um monte de gente nessa live teste aí, porque o João Carlos vai fazer uma live. Olha, Mari, que legal. Aí eu vou estar divulgando, tá? O link aí, o pessoal. Eu vou colocar o Vitor aqui no backstage, né? Para comandar isso, porque senão já viu, aí eu me perco todo, né? Não dá para fazer comentário e tudo mais, vai ficar. Mas que legal, vou querer sim a presença dele, Mari, com certeza. Então, gente, aí que eu estava falando. Amanhã, então, às 8 da noite, no perfil Encontro Espírita, João Carlos vai fazer a sua live teste comigo, né? O João Carlos, não podemos ficar muito tempo, porque às 9 da noite eu tenho o Home Office Espírita com a Flavinha, tá? Então, só estou te falando que a nossa outra live teste nossa durou mais de meia hora, né? Então, é uma live mais para esquentar os tamborins, né? Porque o João Carlos vai estar comigo pelo Encontro Espírita no dia 8, quinta-feira, para falarmos de uma mensagem do livro Coragem, intitulada Contratempos, que não vai ter contratempos, hein, João Carlos? Continuando, gente, só para a gente finalizar aqui, senão a gente fica conversando e não finaliza a mensagem. Se Deus não tivesse esperança na renovação dos homens, não lhes enviaria a bênção do sol todos os dias, como símbolo de que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Gente, fantástico, né? Fantástico mesmo. Se Deus não tivesse a esperança na renovação dos homens, não lhes enviaria a bênção do sol todos os dias, como símbolo de que nunca é tarde para recomeçar. Não vai ter bolo. O Denise também quer participar. Gente, eu vou fazer depois aí eu vou ver certinho como que eu vou fazer. Eu quero sim que vocês participem. Vocês são muito importantes. Eu queria muito fazer pelo Instagram, mas vai ser difícil para coordenar com algumas pessoas que não têm um traquejo, tá? Então a gente vai fazer pelo StreamYard, pelo meu canal do YouTube, mas eu vou estar divulgando ao Denise, o João Carlos, Flavinha, vocês que quiserem, mande um direct para mim, eu quero participar lá. Vai ser rápido assim, uma participação. Vai ser um prazer enorme, inclusive pessoas que a gente não conhece, que nem, por exemplo, a Flavinha, Martielli, João Carlos, né? A gente já está acostumado, Babi, né? A gente já se conhece assim. A Aldenice nunca tivemos um encontro assim, né? Então vai ser interessante. O Everton também vai ser muito. Olha, gente, fiquei muito feliz já com a. O Ari também está falando que você é gulosa, Denise, tá vendo? Mas não vai ter bolo, não. Mas vai ser um bolo espiritual, gente. Vai ser muito gratificante mesmo. Muito bom. E a última frase desta mensagem. Viver é transcender-se em ações que nobilitem o homem para a vida eterna. Gente, fantástico, né? Transcender em ações, a gente poder fazer um melhor que a gente puder fazer para todas as pessoas. Boa noite, Brito, seja bem-vindo. Puder fazer o que é bom para todas as pessoas. Transcender em ações, sabe? Que vão nos transformar em pessoas melhores para a vida eterna, né? Então isso realmente... Por que a gente trabalha? Por que a gente faz tanta coisa se a gente falar assim, acabou tudo agora? Não, porque existe uma razão de estarmos aqui procurando melhorar a cada dia. E a cada encarnação a gente utilizar como crescimento, para que a gente se torne melhores a cada dia e a cada encarnação.
Não consegui entender, mas é um símbolo ALSVTLG. Seja bem-vindo. Então, agora vou dar os recados novamente. Já falei bastante, né? Amanhã, às 8 da noite, então, pelo Encontro Espírita, live teste com o João Carlos, que vai participar do Encontro Espírita na quinta-feira, às 8h15. Mas amanhã, às 8, nós vamos estar fazendo uma live teste. Olha só, live teste normalmente a gente faz e não divulga. Essa eu estou divulgando desde ontem. Então, João Carlos na live teste conosco. E como é que fala? Às 9 da noite, eu e a Flavinha vamos estar no Home Office Espírita pelo YouTube, na Rede Amigo Espírita, falando sobre o passe, tá? Sintam-se convidados, vai ser uma honra estar com vocês lá às 9 da noite. Às 10 da noite, enquanto a gente estiver lá ainda no Home Office, vocês podem vir para o Pensamento.Espírita, que a Martiele vai estar comandando amanhã a live do Momentos com Jerônimo Mendonça, e ela vai falar, salvo engano, a mensagem Além do Horizonte Azul. Acho que é isso mesmo. Então a Martiele vai estar amanhã comandando a live do Momentos com Jerônimo Mendonça com Além do Horizonte Azul. Como nós terminamos a parte de reflexões, na quinta e na sexta-feira, e também acho que na segunda e terça, eu vou estar lendo cartas que está nesse livro aqui, neste livro Crepúsculo de um Coração. Não é às 8 da noite, desculpa, às 8 da noite, às 20 horas, tá? 20 horas, desculpe, a gente fala pensando, só que a gente tá... 8 da manhã, às vezes eu tô dormindo mesmo, Flavinha, sabe por quê? Essa noite... Eu fui dormir tão tarde que eu fiquei apavorado com um monte de coisa que tinha que fazer. Hoje eu acordei exatamente às 8. Então a gente vai dormir mais tarde, mas te dá o direito de acordar mais tarde. Mas amanhã não, amanhã tem que acordar mais cedo. Então hoje eu preciso dormir mais cedo. Tá bom? Deixa eu ver de convites. Na sexta-feira eu estarei às 9 da manhã com a Natália do Somos Espírita, conversando sobre um livro, uma mensagem vivência do livro Respostas da Vida de André Luiz. 9 da manhã na sexta-feira, tá? E no sábado houve uma antecipação de pauta. Eu vou estar participando de uma live às 8 da noite no sábado com o pessoal do Cantinho Espírita, que é a Aninha do Cantinho Espírita, a Graça Aquino do Sertão Espírita e acho que o Rafa do Espírita Soul, acho que ele mudou o nome, né? Então, às 8 da noite, no sábado, nós vamos estar falando sobre felicidade. Então a gente vai conversar sobre esse tema. E aí tem aquele negócio, né? Seu Aloísio, eu já estou chamando a Graça fica com gracinha, eu já falei para ela, então, senhora Dona Graciosa, né? Já estou falando também, já que fica me chamando de seu, aí depois ela fica me chamando de bebê, então agora eu chamo ela de senhora Dona Graciosa, pronto. Mas é isso aí. Por que a gente fala isso, na verdade, né? Não é por nada, assim, não é questão, que somos todos iguais, não tem que ter pronome de tratamento, né? Senhor, senhora, né? Aliás, é uma coisa até engraçada, né? Eu lembro que a primeira vez que me chamaram de senhor, eu estranhei, né? Se estranha, né? Fica um negócio, nossa, mas né? Que senhor, né? Que coisa esquisita, né? Aí depois passa o tempo e um dia a pessoa não te chama de senhor, não te chama, tio também não gosto, né? Eu falo, senhor é Jesus e tio é Kardec, né? A Flavinha sabe muito bem. A Flavinha de vez em quando sai na minha defesa aí. E aí eu acho engraçado, né? Graça com gracinha é boa, é graciosa. E aí eu falei assim, né? E aí depois quando não te chamo de senhor, você fala, nossa, o que será que aconteceu? Rejuvenesci? Não, mas eu acho que não precisa disso, sabe? Não tem nada a ver, né? Dona, chamar dona, né? O João Carlos deve lembrar dessa situação, né? Havia muito tempo atrás, numa galáxia não muito distante, que tinha uma marca de óleo chamado A Dona, né?
Então, e eu lembro que tinha uma professora que o nome dela, acho que era Gessi. E tinha um sabonete na época chamado Gessi também. Gessi Lever, sabe? Essas coisas assim. E aí o pessoal, quando chamava, ô dona, né? Ela soltava, dona é marca de óleo. Aí um aluno falou assim, né? Gessi é marca de sabonete. Vai chamar do quê então? Mas tudo bem, né? Dar risada também ajuda, né? Ajuda a gente descontrair um pouco. Ontem foi uma live bem engraçada, né? Mas bora lá, né? A gente tem que continuar. Então, os recados dados, tá? O Denis falou, sou dona de nada, nem irmã da sua mãe. João Carlos lembra do sabonete. Olha, João Carlos posta cada coisa, gente, que eu fico impressionado. Ele fica procurando no baú lá. Outro dia postou uma nota de 100 cruzeiros. Não, eu procuro tratar todo mundo, né, pelo nome normal do pessoal. Denise, né, João Carlos, né, Flavinha, Babi. A Babi que começava com uma brincadeira de tio Aloysio lá, né, e já cortei. Aí começa a chamar ela de Dona Bárbara, já viu, né? Mas tá certo. Bom, amigos, então chegou a hora da gente fazer as nossas vibrações. Queria então pedir a vocês todos que lembrassem, né, dos nomes dos familiares da Luciana, que ela colocou, eu vou falar na hora, né? Luiz Bezerra da Silva e família, Luciana da Silva e família, Maria das Graças da Silva. E todos vocês que têm algum amigo, alguma pessoa que está precisando de prece, a Flavinha tem o seu caderninho que ela pode estar mentalizando, ela pode estar lendo na hora. Eu não coloco, né? A Mari está colocando José Henrique Aguiar, vou marcar da Mari também, tá? Porque senão depois eu não consigo lembrar os nomes, né? Mas vocês podem estar pensando que com certeza a espiritualidade nesse momento está atenta, né? A gente precisa ter a certeza de que nada nos desampara, né? Deus está sempre junto ao nosso lado. O João Carlos falou Dona Dirce, quase apanhou da filha. Mas tudo bem, então vamos fazer as nossas preces. Vamos colocar música da Ave Maria. Então, queridos amigos, neste momento, vamos convidar a todos aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os seus olhos, tomarmos uma inspiração profunda, soltando lentamente o ar. Vamos nos envolver nesta melodia que vai acalentando os nossos corações, que vai nos trazendo paz, harmonia, serenidade, tranquilidade. É o momento chegado das nossas vibrações. As vibrações que nós fazemos com muito amor, com muito carinho, para o nosso Mestre Jesus, que está de braços abertos, esperando por cada um de nós. E nós, como crianças, corremos ao seu encontro, recebemos aquele abraço afetuoso, caloroso do nosso Mestre Jesus. Oh, quão gratificante, quão maravilhoso é sentirmos essas energias de paz, energias de luz que brota do seu coração em direção ao nosso coração. E olhando nos seus olhos, dizemos: Mestre querido, olhe por cada um de nós que está aqui neste momento desta live, olhe por cada um que passou por ela ou que vai assistir depois. Ampare os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que nos pediram preces. Ampare
todas as pessoas que estão em dificuldades, seja nos seus lares ou nos hospitais, acometidos pelo vírus ou por outra doença. Ampare o Senhor, dê a eles o socorro do corpo, do espírito, o refazimento da sua saúde física e espiritual. Vamos lembrar também os velhinhos dos asilos, das crianças órfãs nos orfanatos, nas casas de acolhimento. Lembrarmos dos nossos irmãos presidiários, dos viciados e drogados que ainda estão presos ao vício, os nossos irmãos que perambulam pelas ruas não tendo um lar, não tendo um teto. Dê a eles, Mestre, o cobertor espiritual e toque também o coração daqueles que estão na condição de auxiliá-los, seja por meio de um prato de comida ou de um agasalho. Nós queremos neste momento, em especial, Mestre, fazer as rogativas para a família de Luiz Bezerra da Silva, para Luciana da Silva e família, Maria das Graças da Silva, que partiu para o plano espiritual, que ela possa ser amparada, que ela possa ser acolhida pela equipe espiritual desses benfeitores que estão trabalhando diuturnamente, que seus familiares e entes queridos possam ser confortados, recebendo todo o amparo por meio de Jesus, os benfeitores queridos. Pedirmos também por José Henrique Aguiar, que a espiritualidade possa amparar e amparar a todos nós que estamos aqui neste momento. E somos, Mestre, eternos pedintes, e trazemos ainda um pedido muito particular a ser feito, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e com o nosso merecimento. Rogando ainda a equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, derramando sobre elas os eflúvios benéficos e salutares, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E assim, agradecidos que somos, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos queridos, no meu coração só posso agradecer uma vez mais a cada um de vocês que esteve conosco. E desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, gente.